Obrigado, vereador Paulo Bauer. Então, tivemos as reuniões das comissões, até para todos também entenderem, né? Essas comissões analisam as matérias que depois são votadas no plenário por todos os colegas vereadores, assim como temos algumas aqui hoje na ordem do dia. Registrar mais uma vez aqui então a presença do ex-prefeito Cássio, o Paulo já fez, também assessor do deputado federal Afonso Ram. Agradecer aqui a comunidade que está presente, os moradores aqui do 4º Distrito. Temos um morador ali que é duplo, né, do 4º Distrito também da cidade, o João, lá do nosso INSS. Obrigado, João, por a presença também. Agradecer aqui o Maninho, da TV Câmara, o Diego, que é responsável pelo som, está sempre disponível, os dois estão sempre disponíveis para nós prestarmos o melhor serviço possível. Funcionários que estão aqui, Natanael, Eric, os assessores, né, das mais variadas bancadas, da imprensa também que estão aqui, muito obrigado pela presença de todos. Vamos então na sequência, damos por aberta a sessão descentralizada deste dia 22 de outubro de 2025. Registro aqui a presença dos vereadores Marcelo Maron, PL, Paulo Bauer, MDB, Richelli, Republicanos, vereadora Maica, Partido dos Trabalhadores, vereadora Dilson, Partido dos Trabalhadores, vereador Dudu, Progressista, e vereador Diego Walter, MDB. E da mesa estão aqui vereadora Maica, secretária, e vereador Richelli, primeiro vice-presidente. Eu solicito a vereadora Maica que faça a leitura das correspondências, se houver. Uma boa noite, presidente, demais colegas vereadores, a comunidade aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Ofício 57/2025 do SINCA, um convite para almoço do Dia do Servidor. Então, realizar-se no dia 28, após as 9 horas, na sede rural do SINCA. Sim, então solicitando a confirmação da presença no evento lá do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Vejo aqui que não tem matérias do expediente e temos as matérias da ordem do dia, e eu consulto os colegas vereadores, se possível, um pedido até do vereador Diego, para incluirmos uma moção aqui de pesar. O vereador Paulo já fez o registro, pelo falecimento da professora Graciele Abramo Grip, falecida aos 44 anos. Moção de pesar da mesa dos vereadores, enfim, se houver a concordância de todos, para a gente colocar aqui também na ordem do dia hoje. Vendo que há concordância, evidentemente, de todos os colegas, ela também estará na ordem do dia. Na sequência, temos o espaço do grande expediente, que é o espaço onde os colegas vereadores se manifestam, cada um traz as suas colocações, e antes o vereador Diego tinha me pedido para se inscrever no primeiro da lista. Se Vossa Excelência mantém o pedido, vereador? Tanto faz? Não, o senhor que sabe, está aberto o grande expediente. O vereador Diego Walter, inscrito. Diego, está aqui, ó, no cantinho. Pode ser aqui, a pedido da do nosso operador da TV Câmara. Vereador Diego. Obrigado, presidente. Nossa saudação especial, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa importante reunião aqui. Até solicitei a Vossa Excelência para que a gente pudesse fazer uso da palavra, até porque nos momentos anteriores de interiorização a organização da pauta era um pouco diferente. Nós estamos aqui deliberando então numa sessão normal, uma sessão de Câmara de Vereadores, no espaço fora, né, presidente, regimental lá da nossa sede da Câmara de Vereadores. Mas não tem problema, a gente começa aqui com um grande expediente, inclusive aproveitar esse espaço para fazer uma saudação muito especial à nossa comunidade que está conosco aqui. Tenho certeza que muitos dos senhores que aqui estão, das senhoras que aqui estão, nos acompanham, se não semanalmente, periodicamente, pelo nosso importante, faço uma referência aqui ao Maninho, esse importante canal, que tem a possibilidade
de levar a nossa comunidade, junto com o apoio do Diego, né, levar para a nossa comunidade aquilo que é debatido, aquilo que é construído, e hoje a nossa comunidade tem muito conhecimento de todo o processo político que acontece no município cada vez mais forte. Nosso interesse é sim fazer com que o nosso município cresça, e essa construção cada vez mais ela está alicerçada não no processo político partidário, mas sim no processo político voltado a ideias, aquilo que a gente acredita, e tenho certeza, e se estiver falando em verdade, depois os colegas que falarão posterior à minha fala vão estar me corrigindo, que nenhum de nós aqui, nenhum dos vereadores, e também a vereadora Maica, está aqui buscando o retrocesso do município de Campo Sul. Isso eu tenho certeza, assino embaixo. A gente diverge sim em ideias, a gente nem sempre acredita nos mesmos princípios, mas a gente está aqui trabalhando pela nossa comunidade. Fazer uma saudação especial ao ex-prefeito Cássio, obrigado pela presença, por estar acompanhando esse momento de reunião. Saudar também o nosso patrão desta casa, patrão Theo, agradecer, como já foi feito, salientado pelo presidente, a possibilidade de abrir as portas do CTG Lanceiras do Sul, a qual eu tenho um carinho muito grande, né? Sou, inclusive, bastante, deixo aqui um pouco da minha história, né? E sempre quando eu falo do Lanceiros, a gente traz na sua história a possibilidade de ter sido patrão dessa casa, e isso me orgulha muito, Theo. Te desejo sucesso, tenho certeza, sou desta casa, tenho certeza que o teu mandato vai ser repleto de bom trabalho. Bom, pessoal, nessa minha fala eu gostaria, presidente e colegas vereadores, de reforçar o que o presidente aqui colocou, e essa possibilidade de nós trazermos como funciona um pouco a Câmara de Vereadores, né? Esse momento, então, que aconteceu anterior aqui, é um momento importante que qualquer parlamento, né, não só no município, né, a nível das esferas estaduais e também federal, ele precisa desse momento de discussão e de avaliação dentro das comissões, para que depois, como falou o presidente Jardel, suba para votação, discussão, análise, né, emendas dentro da sessão ordinária. E eu julgo extremamente importante, presidente, a gente já está encaminhando agora para o segundo semestre, e a informação que a gente tem, que esses momentos de sessões descentralizadas acontecerão também nos outros municípios, nos outros distritos, perdão. Por que eu acho isso importante? Porque é uma forma de a comunidade estar mais próxima do Poder Legislativo e também ter o pleno conhecimento de como é o funcionamento do Poder Legislativo. E, aquém disso, de trazer as suas demandas, de poder conversar conosco, não que a gente não faça isso praticamente semanalmente, a gente tem contato todos os dias com a comunidade, mas que vocês possam entender como é o funcionamento legislativo, e muitas pautas, muitas situações que às vezes chegam a essa casa, infelizmente, elas não são de acordo com aquilo que nós conseguimos, daquilo que nós podemos, daquilo que cabe ao Legislativo, né? Então, todas as esferas, o Legislativo tem as suas incumbências, o Legislativo tem as suas, o Executivo e também o Poder Judiciário. Cada poder constituído tem aquilo que pode, aquilo que não pode, e diante as suas possibilidades, diante da questão regimental que nós podemos fazer. Então, só para fazer essa frase, já está concluindo aí, fazer esse parênteses nesse processo, para que a comunidade possa entender aquilo que essa mesa pode deliberar e que a gente pode construir. A gente volta depois a falar sobre algumas matérias importantes que tem na pauta hoje, né? E para concluir, novamente agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que está conosco aqui. É um momento importante, a gente sabe que nós somos funcionários públicos, nós estamos aqui para brigar por pautas da comunidade, né? O 4º distrito está aqui representado, e a gente está aqui para trabalhar pelo 4º, pelo 3º, pelo 2º, pelo 5º, pelo 1º distrito, pela sede como um todo. Nós, depois de eleito, não temos partido político, também não temos área de atuação. Vamos trabalhar pelo bem da nossa comunidade. E eu concluo reforçando, a gente que já falou aqui, presidente, o presidente, inclusive, do MDB já falou, nós da educação estamos em luto hoje, né? A gente, com muita tristeza, recebeu a notícia da morte da professora, minha colega, né? Estudamos juntos, né? Fomos para o colégio junto, né? No curso normal, no magistério, a Graciele, né?
uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que muito se dedicou pela sua comunidade e hoje, infelizmente, não conseguiu vencer o câncer, né? O câncer venceu ela e acabou nos deixando tão precocemente. Então, que Deus possa abençoar a sua família, né? De forma a todos os enlutados, e a gente deixa aqui as nossas considerações e também coloca à disposição dos colegas vereadores, né? Para que possam subscrever, se assim entenderem, a moção de pesar que a gente está propondo na pauta de hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Diego Volter. Continua o grande expediente. Consulto se mais algum colega inscrito, vereador Adilson Schuch, Partido dos Trabalhadores. Lembrar sempre que o tempo está sendo controlado ali pela secretaria, sempre como a gente faz democraticamente, algum colega precisar de mais um tempinho, não há problema nenhum. Primeiramente, cumprimentar o presidente Jardel, demais colegas vereadores, vereadora, de forma especial, a comunidade aqui do Quarto Distrito, nosso CTG, que é um espaço comunitário, um espaço de cultura, tradicionalista, um espaço importante. Também registrar a presença do ex-prefeito Cássio Mota, hoje representando o gabinete do deputado federal Afonso Ramos. E em nome da comunidade, eu queria fazer um registro importante, que é do seu Osmarina, a dona Eva, que estão aqui prestigiando a sessão. Nós logramos um tempinho, fomos ali visitar. Eles são, presidente Jardel, beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. São o primeiro beneficiário, né, que conclui o empreendimento, conclui a obra, um empreendimento de 22 unidades, e meus parabéns pela conquista, né, e a gente ficou encantado, né, pela qualidade da obra, pelo que significa para a família poder acessar uma política pública de habitação, uma conquista extremamente importante para os camponeses, né, e que chega no objetivo que é, de fato, atender às demandas da população. São vários projetos, né, na região também tem outras famílias que foram contempladas, e estamos também já num novo período de reabilitação, né, de poder encaminhar novas demandas. Faço o registro porque, depois de um longo tempo, sem quase uma década, sem as famílias camponesas terem a oportunidade com a instituição do programa, vocês cumpriram um papel extremamente importante, que é essa retomada, na condição de beneficiários sendo contemplados, mas também cumprindo, né, um roteiro extremamente difícil, né, onde praticamente a estrutura da Caixa não existia mais, não tinha os escritórios regionais, não tinha sistema, não tinha o programa em si. Foram quase 2 anos, né, se não falha a memória, acho que, ou mais, de muita luta, desde o primeiro momento da inscrição. A gente cumpriu o nosso papel, mas os beneficiários que foram atendidos por essa demanda também cumpriram um papel importante no sentido, né, de ser resiliente, no sentido de cumprir todas as etapas. E agora, por último, com certeza vocês tiveram um protagonismo muito grande, que é, dado o regime de autoconstrução, ficarem responsáveis por uma parcela muito importante do projeto, que é efetivamente a construção da obra. Né? Parabéns para vocês, né, que a casa, né, que é tudo de bom para nós, ser um espaço do novo ciclo aqui de vocês. Também registrar a presença do Carlos Alberto, que é o nosso coordenador aqui do MPA da região. Em nome do Carlos, né, nesse registro, queria informar a comunidade, né, principalmente os nossos agricultores, que hoje a gente teve a grata surpresa, não, a boa informação do pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$400 mil, destinada pelo mandato do deputado federal Dionísio Marcon. E eu faço esse registro, né, na perspectiva que esse recurso vai compor o fundo do programa camponês, que é um programa extremamente importante, uma conquista extremamente importante, construída pelos agricultores, construída também pela nossa Câmara de Vereadores, né, que tiveram um papel, todos tiveram um papel importante lá em 2018, aprovando esse projeto de lei. E agora a gente consegue, né, para além de ter recurso do orçamento do município, a gente tem
uma projeção para os próximos 4 anos do orçamento do município na ordem de R$2 milhões, e também temos a possibilidade de captar recursos de emendas, né, parlamentares, e vamos ter agora nos próximos dias trabalho no sentido de atender demandas que já foram feitas, né, no processo de reunião e disputa dos agricultores. Então, fazer esse registro da alegria da gente conseguir, né, através da emenda, captar mais recursos em favor desse fundo, que é um programa extremamente generoso no aspecto de atender o agricultor individualmente, mas também tem outras operações de crédito, de projeto que atende os espaços comunitários. E o grande desafio para os próximos recursos é um projeto, né, de uma agroindústria lá no distrito, para nós tentar mudar a realidade de uma micro-região, começando por lá, e agroindustrializar o nosso interior. Por fim, dizer que é um prazer enorme poder estar vivenciando essa experiência, né, de ter uma sessão da Câmara no interior. Acho que é uma dinâmica extremamente importante, é um aprendizado especialmente para mim, e poder estar junto aqui com os nossos colegas vereadores na comunidade, de forma especial aqui do CTG, é muito importante para qualificar essa relação entre o Poder Legislativo e a comunidade. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Adilson Chu. E continua o grande expediente Martins Progressistas. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, comunidade do 4º Distrito, em especial. É muito grato a gente vir aqui nessa comunidade onde a gente tem uma ligação de amizade, de carinho, de respeito. Quero agradecer aqui também o patrão Aristel por nos dar a oportunidade e abrir a casa aqui para a gente conseguir conversar com a nossa comunidade. Nós estávamos adaptados, né, presidente, na reunião de interiorização, primeiro dar oportunidade para as pessoas que estão presentes nos questionarem, fazer perguntas e buscar a resposta de nós, vereadores, mas aqui nós temos uma pauta, como se estivéssemos trabalhando lá na Câmara de Vereadores, então a gente usa esse tempo para explanar o que a gente vem fazendo e trabalhando durante os nossos mandatos. Quero aqui agradecer a presença do vice-prefeito Cássio e também assessor do deputado Afonso Ramos, e eu preciso trazer uma notícia boa para o 4º Distrito. Foi pago a emenda hoje, foi hoje, se não me engano, né, Cássio? R$990 mil para a manutenção das estradas. E quando o prefeito Ariel ganhou as eleições e eu tive a oportunidade, e ele me deu a oportunidade de ser o líder do governo, claro que meu papel é andar e cobrar do Executivo. E o 4º Distrito, nos últimos meses, a gente vem fazendo o possível para entregar o melhor para a nossa comunidade. A gente percebe um trabalho diferenciado, por exemplo, na estrada do Ibe. Claro que já está com alguns problemas que precisa melhorar, mas vocês já percebem que colocamos bueiros, já estamos dando uma trafegabilidade melhor naqueles pontos onde criavam barros. Se nós pegarmos aqui para o lado do Rincão, a gente percebe que foi uma das regiões que primeiramente foi atendida e que hoje já está precisando de alguma coisa, mas já melhorou bastante. Então esse é o nosso papel enquanto vereador. Para vocês terem noção, há 4 anos atrás nós vivíamos um período de seca enorme no nosso município. E aí é que eu digo que o vereador tem que ter o respaldo do seu representante federal e estadual. E eu encaminhava um pedido no caminhão-pipa para poder atender as comunidades do nosso interior. E aqui no 4º Distrito, muitas pessoas utilizaram do caminhão-pipa para poder receber água na sua comunidade. E aqui, eu estando dentro do CTG, nada mais satisfatório para mim poder dizer que há poucos dias, inclusive o patrão Aristel estava lá na cidade, na entrega, de um gerador que vai conseguir atender as entidades tradicionalistas no momento das suas festas. Isso é um trabalho que a gente vem construindo ao longo dos anos, mas principalmente escutando as demandas que vêm da comunidade, nos cobram, e a gente vai buscar recursos para atender a comunidade. Vocês vão ver também melhorias na área da educação. Com certeza vocês vão ver melhorias significativas na área da educação. Nós tivemos quem é pai aqui e mãe, e que tem alguns alunos aqui na Escola Castelo Branco, ou na Gonçalves Dias. Nós tivemos um pouco de dificuldade
no primeiro ano, até por estarmos assumindo e não ter um tempo hábil para se trabalhar em cima do processo de seleção, demoramos até mesmo a conseguir entregar para vocês, pais, aquela tranquilidade de ter professores num período de tempo menor do que desejávamos. Custou um pouquinho? Custou, mas com certeza esse ano a gente está buscando arredondar, inclusive o projeto já está em andamento na Casa Legislativa. Acredito que em seguida votaremos, porque tem uma audiência pública, que é o mais importante, para sanar as dúvidas dos representantes de cada um de vocês, de todos os partidos, sanar dúvidas, perguntarem, questionarem a secretária de Educação, o secretário de Administração. Para quê? Para a gente construir algo que seja satisfatório para a nossa comunidade. É desta forma, com carinho, com respeito, andando no meio da comunidade, buscando as demandas para entregar o melhor possível. Por isso que o Ariel me deu a oportunidade de ser o seu líder de governo e a gente está trabalhando para sempre fazer o melhor pela nossa comunidade, presidente. Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Grande expediente, inscrito vereador Paulo Bauer, depois vereador Richelli. Obrigado, senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora e a quem aqui nos acompanha. Pela segunda vez, me faço presente aqui, tivemos uma sessão de interiorização na legislação passada, uma tarde, aqui neste local. Saúdo a todos aqui que estão presentes. Tivemos aqui, como explicou o colega Diego Volter, a reunião também que antecedeu aí, tratando das comissões. Como ele explicou, as comissões têm esse papel, né? Para que vocês, vou complementar um pouquinho mais a explicação. Os projetos são apresentados pelos vereadores, eles vão para essa comissão. Conforme for a destinação deste projeto, ele vai para uma comissão específica que é nomeado o relator. O relator tem a oportunidade de analisar o referido projeto, ver se ele é pertinente, se merece subir para ser votado, para ser encaminhado, ver se está em conformidade, se não é inconstitucional, ou se possa sofrer alguma emenda, alguma correção. Da mesma maneira, projetos que vêm do Executivo, também projetos da própria mesa diretora. Depois disso, o projeto é lido na próxima sessão, então passa por todas as etapas. A primeira etapa é a apresentação e a análise, nomeação do relator. Para outra semana, na outra sessão, é feito o parecer deste relator, para depois ser encaminhado para a votação, onde será lido o projeto inicialmente, e na outra sessão, aí sim, é discutido e colocado à votação. Então tem esse processo, que ainda tem outros entraves ali, que ainda tem outros procedimentos que possam ainda demorar um pouquinho mais. Estando aqui hoje presente, agradecendo a patronagem do CTG Lanceiros do Sul, e a todos que aqui estão, é uma oportunidade da população vir se fazer presente, apresentar as suas reivindicações, os seus pedidos, das suas reais necessidades. Parabenizo a mesa e ao nosso presidente por essa iniciativa. Sei que outros locais e outros distritos também serão agraciados dessa maneira, e ao nos colocarmos à disposição como vereador eleito, não por essa ou por aquela região, mas como qualquer um de nós aqui, que aqui estamos, e os demais colegas que porventura hoje não estiveram aqui, saber que somos representantes do município de Canguçu. Dessa maneira, agradeço a presença de todos aqui, nos colocando sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Bauer. Inscrito, vereador Richelli Sampaio, do Partido Republicanos. Mais uma vez quero saudar a todos nessa noite, pela essa oportunidade que a gente tem de chegar aqui no 4º Distrito, né, próximo à comunidade, próximo aos amigos, pessoas que muitas vezes nós passamos, chegamos na casa, conversamos um pouquinho, né, e aonde muito cruzamos também fazendo campanha, né, conversando com o nosso povo, e essa oportunidade da gente chegar mais próximo da nossa comunidade, ela é tão importante, porque a comunidade é um papel fundamental na política, né? Que nos traz as demandas, que conversa conosco, que traz as necessidades, que muitas vezes a gente busca e tem o apoio. Então, quando a gente tem
essa proximidade de chegar em cada distrito, né? Muitos de nós, com certeza, no nosso dia a dia, trilhamos cada estrada dessas do 4º distrito, indo conversar, né? Indo muitas vezes nos colégios, nas instituições, nas casas, dando um abraço, encontrando pessoas muitas vezes até na estrada, podendo conversar. E eu particularmente me alegro bastante, porque há bastante tempo já aqui no 4º distrito, antes não, há 10 meses como vereador, mas já faz uns 8, 9 anos, que muito trilhava por aqui como pastor, né, chegando nas casas, orando muitas vezes numa casa, levando um auxílio a outra, conversando com o pessoal, estendendo a mão àquele que era necessitado, né? Então muito andando já antes ainda do tempo de ser vereador, né, e fazendo como hoje vai ser votado aqui, né, sobre a questão da obra social, que é tão importante, a gente está, né, junto da comunidade estendendo a mão. Hoje, como vereador, a nossa pauta, a nossa batalha é ouvir o nosso povo e poder estender a mão para o nosso povo, é poder estar caminhando junto. Eu sempre afirmava que o papel de um pastor muitas vezes não era chegar nas horas boas, mas era chegar nas horas difíceis de uma família. E hoje, como vereador, a gente pode estar mais próximo e atender melhor ainda a nossa comunidade, que tanto precisa, às vezes de uma área da saúde, às vezes de uma área de uma estrada, às vezes de uma infraestrutura, às vezes até mesmo de um conselho, ou mesmo de uma direção a ser tomada, né, mediante algumas situações do dia a dia. E a gente tem cumprido esse papel com esmero, tem lutado, batalhado, porque a comunidade do interior da cidade, as coisas são difíceis? São, mas não se compara ao nosso povo do interior que sustenta a nossa cidade, né, que muitas vezes necessita, não pede muita coisa. O que a comunidade do interior pede? Muitas vezes que é estrada e saúde. Trabalham de sol a sol. Nós estamos dormindo, muitas vezes quem está aqui já está acordado antes de clarear o dia, plantando, trabalhando, trazendo um produto de qualidade, e merece, como muito foi falado, cada um aqui lutando para trazer emendas, né, para que beneficie, para que apoie. Hoje o nosso produtor, né, o nosso agricultor sofre tanto no interior, é a seca, é muitas vezes perdendo seu maquinário, é lutando, é batalhando, e merece o melhor, merece a melhor condição para poder desenvolver o seu trabalho e nos manter, né? Nós que fomos aqui, hoje estamos aqui, não em todos, mas somos 13, estamos aqui representando a comunidade de Canguçu e lutando, com certeza, vamos seguir lutando sempre para trazer o melhor, assim como todos os colegas que aqui estão, que fazem um trabalho exímio. As portas do nosso gabinete também estão abertas, né, para aquilo que a gente puder fazer, estiver ao nosso alcance. Eu sempre trouxe um lema junto comigo. Meu lema é fé, coragem e sinceridade. Graças a Deus, fé não me falta, coragem não me falta, e sou sincero, né? Porque esse é o papel. As pessoas sempre debatiam e diziam: o político, ele muitas vezes ele se elege, ele some. E o meu papel tem sido caminhar junto, chegar em cada casa, conversar, ouvir. E isso a gente tem que fazer, porque a comunidade ela anseia muitas vezes que o seu representante esteja ouvindo, levando. Hoje melhorias estão sendo preparadas pelo Poder Executivo. Estamos lutando do lado do Poder Executivo, mas somos pessoas que cobramos, que quando precisa chegamos junto e dissemos: olha, não concordamos com isso, não vai ser bom para o nosso povo. Mas graças a Deus que muito na saúde já tem melhorado, muito na infraestrutura rural já tem melhorado. Tem áreas que precisam ser melhoradas, tem, como esse financiamento que vamos lutar para aprovar, porque vai ser no mínimo aí 10 caminhões para infraestrutura rural, no mínimo 10 máquinas para atender o povo, que apenas o povo quer. O povo muitas vezes não quer uma cesta básica, não quer um mero auxílio, quer condições de poder ter uma vida digna, trabalhar, poder se sustentar e se manter da melhor forma. Então agradeço aqui a oportunidade, deixo um abraço a todos que nessa noite aqui chegaram, né? E um prazer e uma satisfação poder chegar perto da nossa comunidade aqui do interior. Muito obrigado, um forte abraço a todo o 4º Distrito. Obrigado, vereador Richelli. Continua o grande expediente, está inscrito aqui, vereador Marcelo Maron, do Partido Liberal. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos que se fazem presente hoje, que deixaram as suas residências para vir aqui falar com nós, vereadores. A exemplo que o vereador Carlos Eduardo já disse, nós estamos aqui hoje para escutar a comunidade também, não é só falar. Claro, a gente também vai falar
como todo bom político que se preze, né, Cássio? Tem que falar, né? Tem que falar. Eu, para quem não me conhece, eu na realidade já estou no 3º mandato, então dificilmente alguém já não tenha visto falar em mim. Trabalhei 20 anos praticamente 20 anos como orientador agrícola, dando assistência técnica na casa dos produtores, dos plantadores de tabaco. A exemplo que eu sou o maior produtor de tabaco do Brasil, eu sou um produtor de tabaco e, além de ser vereador, sou um defensor da produção de tabaco. Porque a gente sabe que muitas vezes passa por alguns perrengues, que esse ano mesmo tem a COP em Genebra, tem a COP 11, e lá a intenção é mais uma vez colocar alguma restrição com relação ao tabaco. E nós nos colocamos contrário a mais restrição ao tabaco. Queremos que essa produção continue, que essa plantação continue e que dê o sustento, que dê a rentabilidade para os produtores que hoje têm a sua vida em cima dessa produção. Então é importante que faça isso também, que eu sou um defensor da produção do tabaco. Não só do tabaco, mas também do agro num todo. Porque hoje a gente vê que o governo federal muitas vezes deixa o agro de lado, muitas vezes acaba ajudando outros setores, esquecendo um pouco mais de quem realmente carrega o país nas costas, que é a produção agrícola, que dá o superávit na balança comercial. Tenho que falar aqui um pouco do meu trabalho também, ao longo desse período que já estou como vereador. Conseguimos 8 tratores com lâmina para manutenção de estrada, que é uma das coisas que muitas vezes é cobrado. Aqui, exemplo que o vereador Richelli falou aqui, que tem esse financiamento aí que é para aquisição de maquinário, caçambas, enfim. Além disso, conseguimos implementos de maquinários para mais de 9 associações. Isso mostra a importância que eu tenho, a ligação com o homem do campo, visto que o nosso município ele é essencialmente agrícola. Então eu tenho uma identificação muito grande com o interior do nosso município. Mais de 60% da população mora no interior e eu tenho a minha base muito forte ligada ao agro. Então, justamente por isso a gente tem direcionado muito recurso através de emenda parlamentar do deputado Marcelo Moraes, que é um parceiro do município, que destina muito recurso para o município. Além de ter destinado implementos e maquinário para 9 associações do nosso município, tem recurso para o hospital, tem recurso para a PAI, tem uma cobertura para a quadra da Escola 20 de Setembro, tem recurso para José Veridiano, a Escola Estadual lá da Palma, tem recurso também para os irmãos Andradas. Então, a gente tem trabalhado forte no sentido de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Além disso, senhor presidente, já estive à frente da Casa Legislativa por 2 oportunidades, já estive presidindo o nosso plenário, a nossa Câmara Municipal por 2 oportunidades, em 2019 e em 2022. E recentemente, um dos projetos que ganhou mais destaque que eu apresentei foi a questão da autorização da implementação do estacionamento rotativo aqui no nosso município. Então, foi um dos últimos projetos de mais relevância que eu entendo que vai impactar a vida das pessoas, fui eu que apresentei também. Inclusive, hoje tem um projeto de lei também de minha autoria que está na pauta hoje da reunião de hoje. São 3 mensagens que nós temos hoje e uma delas também é de minha autoria, mas ela é mais específica com relação ao cargo que existe dentro do nosso executivo municipal, que é o odontopediatra. É muitas vezes simples, mas de grande importância também para quem precisa. Falando um pouco mais a respeito da política, e quando a gente vem aqui para escutar vocês, essa é a importância que tem a Câmara de Vereadores, porque lá toda a população está representada lá. Todos nós temos ligação com a comunidade, escutamos a comunidade e lá nos apresentamos os projetos de lei, que muitas vezes são indicação ou muitas vezes questionamentos da nossa comunidade. A exemplo de uma ponte, a exemplo de um bueiro, a exemplo de uma estrada, a exemplo de um projeto de lei, que é o exemplo do estacionamento rotativo, que foi uma das cobranças que o pessoal me fez muito e que cobram muitas vezes. Agora mesmo nós temos também, que está tramitando dentro da Comissão de Finanças, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que define as regras, as metas para os próximos 4 anos, no ano de 2026, 2027, 2028 e 2029. Ele está tramitando e dentro desse PPA nós apresentamos algumas emendas também, entendendo que são alguns projetos que precisam ser
tocados pelo Executivo Municipal, que é a exemplo do calçamento comunitário que não estava mais dentro do PPA, apresentei uma emenda, a questão do programa de galerias em substituição às pontes de madeira por estruturas de concreto. Então, são alguns exemplos do que eu apresentei para o PPA também, para que o Poder Executivo dê continuidade a esse trabalho. Mas, senhor presidente, meu tempo se terminou e nós queremos escutar a nossa comunidade também, então agradeço a todos que tenham vindo aqui hoje, nesse dia, que para nós é um momento especial, que a gente pode vir aqui escutar vocês e que tenho certeza que é o entendimento de todos, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Maron. Continua ainda o grande expediente, consulto demais colegas. Vou passar aqui rapidamente, então, vou passar a presidência do vereador Retieri, nosso primeiro vice-presidente, vou pedir a palavra também para me dirigir no grande expediente. Boa noite a todos, novamente, dizer que muitas vezes ali na presidência a gente fica um pouco mais preso, né, vereador Retieri, de participar mais do grande expediente, enfim, mas hoje uma data especial, um momento especial de estar aqui no nosso 4º distrito, agradecendo a presença de todos aqueles que vão nos acompanhar pela TV Câmara. E hoje, né, conforme o nosso regimento, o artigo 139, a Câmara de Vereadores está aqui realizando sua sessão plena, né, votando matérias e fazendo debates, enfim, agradecer a todos os colegas que estão aqui, que se deslocaram, que estão aqui prestigiando a nossa comunidade nesta noite de hoje. Hoje, evidentemente, a gente sabe que as pessoas acompanham pela TV Câmara o trabalho do vereador, mas é sempre importante estarmos perto da nossa comunidade. Nós aqui, eu digo e falo, tenho certeza, todos os vereadores diariamente são solicitados, né? Hoje, com o advento do WhatsApp, da internet, então, a gente está sempre atento, sempre procurando estar junto à nossa comunidade, e assim a gente tem feito. Agora mesmo estava ali, olhando o celular, uma pessoa me perguntando se amanhã terá dentista no posto de saúde do Passo Lourenço. A gente já busca informação para passar, e é isso que nós queremos. Eu tenho dito lá na Câmara, senhoras e senhoras, tenho dito lá na Câmara que tem algumas diferenças, né? A cidade tem suas facilidades, a pessoa se sair e vai numa agência bancária, vai numa repartição pública e não for atendido naquele dia, ela volta para casa em 10, 15 minutos ou até menos. No interior, as pessoas, por morarem mais longe, precisam certamente de algumas atenções especiais. Nós temos cobrado sempre, desde a legislatura passada, cobrado que haja melhorias no nosso interior, questão de estradas, de saúde, na área da educação. E hoje, senhores vereadores, a gente tem visto realmente, e evidentemente digo aqui antes, claro que há muito o que fazer ainda. Isso na nossa casa é assim. A gente não consegue, de um dia para o outro, resolver todos os problemas. Mas já tivemos vários avanços na questão das estradas, com melhorias, na questão dos postos de saúde que estão sendo reformados, e a gente está diariamente em contato, agora mesmo, semana passada, conversando com a secretária Vanise, estão terminando ali o posto de saúde, ali da Coxilha das Flores, posto Caçula, depois virão aqui para o Passo do Lourenço para arrumar o posto de saúde, depois lá no Rincão dos Cravos, e assim a gente precisa seguir lutando por melhorias para as pessoas que moram no nosso interior. O Canguçu tem essa característica especial de ter grande parte da população morando e produzindo no interior, e a gente tem muito orgulho disso. Então, falo aqui também em nome do mandato do vereador Jardel, estou na presidência esse ano, com o apoio dos colegas, de todos os colegas, né, dos 13 colegas, torcendo já que chegue o final do ano, com a gente procurando fazer a nossa parte, mas também querendo voltar à plenitude do mandato de vereador, porque na presidência ali a gente fica, né, muitas vezes preso nas questões burocráticas, de decisões internas da Câmara, da gestão de pessoal, mas evidentemente a gente está sempre atento também e me colocando sempre à disposição de cada um de vocês, assim como tenho certeza de todos os colegas que estão fazendo lá o seu trabalho. Lá a gente faz o debate, faz um bom debate, né? Cada um tem sua ideia, e esse é o grande cerne da democracia, né? Cada um pensar de um jeito, colocar suas ideias, né? Brigam as ideias, mas não brigam as pessoas. Eu sempre faço questão de dizer isso, porque a gente sabe que cada um tem o seu pensamento, pensa de uma forma, mas a gente evidentemente tem que colocar a nossa posição, a nossa ideia, a gente tem feito. E com muito orgulho quero dizer a cada um de vocês que estão aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa Câmara de Vereadores, com os colegas que temos lá, com suas responsabilidades, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que está a Câmara? Está calma? Olha,
Hoje está calmo, eu sempre respondo assim. Amanhã a gente não sabe porque é um local que as coisas mudam, tem as matérias polêmicas, né? Matérias do Executivo, matérias do Legislativo, mas nós temos procurado todos fazer o nosso trabalho. Então, agradeço mais uma vez aqui, agora falando aqui não como presidente, mas como vereador, que vai lá, casa por casa, pedir o apoio, pedir a confiança, e todo dia eu procuro honrar a confiança de cada um e de cada uma das pessoas, e agradeço muito também aqui ao nosso 4º Distrito. Então, muito obrigado, presidente, era essa a minha fala, encerrando ali já bem no tempo certinho ali, obrigado, e vamos dar continuidade então, obrigado. Obrigado, vereador Richelli, reassumindo aqui a presidência, não havendo mais ninguém inscrito no grande expediente, eu justifico aqui a pedido do vereador Emerson, pediu para justificar, o vereador Paulo já tinha falado, também sempre na luta e no trabalho. Passo agora às matérias da ordem do dia, matérias que serão votadas normalmente, uma sessão hoje histórica aqui, especial, de interiorização no 4º Distrito, votando matérias importantes também. Solicito a secretária Maica Tainara que faça a leitura da primeira matéria que está na ordem do dia. Vamos ligar aqui agora sim. Projeto de Lei Ordinária número 162 de 2025, autor, vereador Diego Romão Helfke Volter. Altera a redação dos títulos 3, inclui o artigo 11b e parágrafo único, altera a redação do parágrafo 1º e 2º e do inciso 3º e do artigo 12º da Lei número 4.836, de 2 de julho de 2019, com a criação da Comenda Mérito em Ação Social Claudestino Coelho de Lima, Tininho Lima. Projeto de lei número 162, de autoria do vereador Diego Volter, em discussão. Para discutir, com a palavra o autor, o vereador Diego. Obrigado, presidente, colega vereador Jardel. A gente retoma novamente aqui, e nessa pauta que a gente traz na tarde e noite, já de hoje, né? A gente, inclusive, protocolou algumas outras matérias que estarão subindo para a próxima sessão, mas essa matéria é uma matéria importante, matéria deliberativa, que a gente tem a satisfação de poder nessa noite estar trazendo aqui para a mesa da Câmara para que a gente possa votar. Inclusive, algumas matérias que a gente protocolou hoje, matérias, muitas delas, 4 matérias, 3 são aqui do 4º Distrito, pedidos de providências, que esse é o nosso papel, né? Levar a voz de vocês até o Executivo para que a gente possa, além de cobrar, né, buscar junto, ser apoio, ser aporte para que chegue o serviço lá na ponta. Mas essa matéria é uma matéria um pouco diferente, é uma matéria que é uma incumbência do Legislativo. Eu tenho uma satisfação muito grande também como professor, né, e como falava anteriormente, um carinho muito grande pela questão cultural, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho social. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, independente do cargo que ocupamos, independente daquilo que nós estamos fazendo, do meu trabalho no dia a dia. Eu sou uma pessoa que aprendi em casa, que não se pode ter um rei na barriga, que a gente não sabe amanhã, seus maridos, de quem vai precisar, senhores Carlos. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós podemos estar se encontrando logo ali na frente e talvez muitos de nós precisamos dessa ajuda mútua. E o trabalho social é extremamente importante, né? Nós não temos, inclusive, colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha, data de validade. Podemos, inclusive, hoje a gente traz uma moção de apoio de uma pessoa jovem que trabalhou muito no contexto educacional e nos deixou. Esse momento que a gente está discutindo aqui, eu trago a apreciação dos senhores e da senhora, é um apoio para que vocês votem a favor da referida matéria, para que a gente possa não só homenagear uma pessoa que tem o nosso carinho, né, que tem o meu carinho, que tem o carinho, acredito que muitos moradores aqui do 4º Distrito, né, que ficará, Cássio, eternizado na Câmara de Vereadores, como uma moção, né, de trabalho social, né, que é o seu Tininho Lima.
né? Seu Claudestino Coelho de Lima, uma pessoa que muito, assim como ele, tenho certeza que muitos do município poderiam estar levando a incumbência de levar o nome desta moção, mas no entanto, a gente, depois de uma avaliação muito grande, né, e de conhecimento de tudo que ele se dedicou, do quanto ele buscou ali no Rincão dos Marques, através da sua associação, representar o 4º distrito, representar o município de Canguçu, a gente ofereceu então colocar o nome dessa moção. Então todas as pessoas que de forma meritória estão fazendo esse trabalho social, ou farão daí 5 anos, 10 anos, um trabalho voltado a ajudar as pessoas, terão a possibilidade, pelos excelentíssimos senhores aqui e pela excelentíssima vereadora, de ser apresentado um projeto de reconhecimento e de moção à valorização social, agradecimento por tudo que fazem pelas pessoas. E o nome dessa moção será então Tininho Lima. É uma satisfação, é um orgulho, peço aos colegas que possam votar a favor, tornar uma lei e entrar então essa moção, né, no rol das moções que a Câmara anualmente tem a possibilidade de homenagear a nossa comunidade. São várias as esferas, né? É no tradicionalismo, é na questão agora, né, que a gente está aqui discutindo a possibilidade de quem ajuda as pessoas na área médica, na área esportiva, ou seja, várias e vastas são a possibilidade de nós estarmos homenageando as pessoas que se dedicam. E eu vejo, presidente Ardel, que são 2 momentos importantes na Câmara, né? Uma sessão no começo do ano, durante o primeiro semestre, ali no finalzinho do primeiro semestre, e depois outra agora no final do ano, aonde a gente recebe na Câmara pessoas que se destacaram, né? Se destacaram e fizeram e fazem pelo município, porque a gente acaba, e muitas das vezes, acompanhando depois de um falecimento, né? A pessoa faleceu, e aí chove de homenagem. Então, esse é o momento de nós poder estar eternizando, através da moção do seu Tininho, pessoas que estarão levando o nome dele, a moção dele para casa, em agradecimento por tudo que estão fazendo em vida. Mesmo que nesse ato a gente esteja aqui fazendo uma referência à família dele, e não só à família dele, a todos os canguçuenses de forma muito especial. Uma alegria estar no 4º distrito, e a gente está fazendo uma homenagem a seu Tininho, que é natural aqui, que é de casa, digamos assim, que é do 4º distrito. Muito obrigado. Peço aos senhores vereadores, aos colegas que possam então, após já terem analisado, já terem discutido em comissão, possam proferir voto positivo para que se torne lei a referida matéria. Muito obrigado. Obrigado, vereador Diego. Continua em discussão, inscrito o vereador Richelli. E logo após vejo que a vereadora Maica também está inscrita. Vereador Richelli Sampaio. Quero aqui, de antemão já, parabenizar o vereador Diego por essa importante moção, né? Que todo aquele que, a partir de agora, que essa moção for votada, né, e sancionada dentro da Câmara, vai ter a oportunidade de ganhar essa moção por um trabalho voluntário, por um trabalho dedicado à população, por um trabalho que eu poderia dizer que, quando aqui o vereador mencionava, me veio até algo, fiz uma conexão a um trecho, um texto bíblico que diz: ama o teu próximo a si mesmo. Aquele que ele faz um trabalho numa área social, ele muitas vezes ele abre mão da sua própria vida, ele abre mão do seu próprio tempo, ele abre mão de si mesmo para poder estar estendendo a mão, vereador Diego, para aquele que necessita, né, sem muitas vezes e todas as vezes sem esperar algo em troca, a não ser a satisfação, a melhora daquele que está passando por um momento difícil. Então são pessoas que um ajuda o outro a levar a sua cruz. E como é bom, no momento de dificuldade, quem é que já não passou por um momento de dificuldade, a gente encontrar alguém que nos dê nem que seja uma palavra, no momento de dor, no momento de escassez, alguém que nos estende a mão, né? E a gente muito ouviu falar do seu Tininho, da história dele aqui no 4º distrito, e essas pessoas são pessoas anônimas, né? E como os anônimos eles fazem a diferença. São pessoas que fazem sem muitas vezes esperar nada em troca, sem esperar uma recompensa, mas é um anônimo dentro da sociedade que faz toda a diferença na vida daqueles que verdadeiramente precisam. Em cada localidade da cidade de Canguçu, nós temos muitas vezes e conhecemos muitos anônimos
que trabalham incansavelmente, comunidades, pessoas, sociedades, né, ou dentro mesmo das instituições religiosas. Eu tenho esse pleno testemunho que são pessoas que às vezes menos aparecem, que nunca pegaram o microfone na mão, que nunca ganharam um título, que nunca foram reconhecidas publicamente, mas que fazem a total diferença, né, naquilo que verdadeiramente as pessoas precisam. Então, um mérito muito grande. E quando a gente parte dessa terra, o que a gente deixa? A gente deixa o nosso testemunho, né? Coisa boa quando se encontra alguém e ele te diz: o fulano era teu pai, o fulano era teu avô, tu tinha que ver que pessoa buena era ele, né? E essa foi a história que o Tininho deixou aqui no 4º Distrito, deixou dentro da comunidade de Canguçu, e com certeza no nome dele muitos e muitos anônimos vão poder ser honrados dentro da cidade, né, levando esse título, levando essa moção, né, que é uma moção em ação social, visando o bem comum de toda a sociedade. Então eu queria fazer esse registro aqui e mais uma vez parabenizar por essa moção. Obrigado, vereador Richelli. Inscrita a vereadora Maica Tainara. Então, vereador Diego, parabenizar por essa iniciativa, né, dizer que o senhor foi muito feliz, né, em ter a criação dessa encomenda, porque são tantas as pessoas hoje que fazem um trabalho social, né, um trabalho voluntário, que muitas vezes abre mão, né, dos seus afazeres, né, da sua vida particular em prol do coletivo, né, e são invisibilizados. Então, nada melhor, né, de que a gente ter uma forma de dar esse reconhecimento a essas pessoas. Eu acho que foi de grande valia e parabéns por essa iniciativa. Obrigado, vereadora Maica. Inscrito, vereador Marcelo Maron. Senhor presidente, primeiro fazer uma referência ao vereador Diego pela iniciativa, aonde cria, com a criação da comenda Mérito em Ação Social, Claudestino Coelho de Lima, Tininho Lima. E me recordo bem do Tininho, senhor presidente, porque eu, que sou oriundo do PTB, e ele também era integrante do PTB, militante do PTB, e sempre uma pessoa, assim como foi já descrevida aqui pelo vereador Richelli, sempre alegre, sempre faceiro e sempre pronto para ajudar. Me recordo uma vez que nós fizemos uma janta lá na associação e nós participamos lá com um grande público presente, e ele feliz, sempre feliz com um rodeado de pessoas. Então isso aí muitas vezes é a satisfação da pessoa, né? Poder ajudar e estar rodeado de pessoas. E nesse momento a gente tem o privilégio de poder homenagear essa pessoa, o Tininho Lima, assim como todos nós o conhecíamos. Então, mais uma vez, vereador Diego, só fazer essa breve fala aqui, parabenizar pela sua iniciativa, e tenho certeza que quem receberá essa comenda será muito bem agraciado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Maron. Continua a discussão. Eu também rapidamente dizer que, muito importante, vereador Diego, nosso amigo Tininho, que também foi candidato a vereador, né? Lembro da campanha. Nosso amigo Tininho foi candidato, uma pessoa que estava sempre procurando ajudar o próximo, fazer o serviço voluntário, né? Então, muito importante aqui esse registro, aqui, essa matéria, que vai também eternizar na nossa Câmara de Vereadores essa comenda com o nome do nosso amigo Tininho Lima. Parabéns também, vereador Diego. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém para discutir, coloco em votação. Aqueles que concordam, votam favoráveis, portanto, permaneçam como se encontram. Aprovada, matéria aprovada por todos os presentes. Secretário. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2025, autor vereador Marcelo Maron. Altera o anexo 1 da Lei número 5.674/2025, de 18 de março de 2025. Obrigado, secretária Maica. Está em discussão o projeto de lei complementar número
06/2025. Questão de ordem antes da discussão. Não, na verdade, só fazer uma questão de ordem antes de iniciar a discussão, só para clarear um questionamento que o vereador Carlos Eduardo, o vereador Dudu, tinha com relação a esse projeto de lei, que na verdade ela é uma alteração mínima, mas claro, não sei se ele chegou a tirar as dúvidas, mas aqui, no que diz respeito, nós, só para clarear essa questão aqui, no que diz respeito à alteração, nós no início do ano, acho que, se não me falha a memória, em março, nós votamos a redução de um cargo de odontólogo e a criação de um profissional odontopediatra, de pediatria, que é, neste caso, o cargo em questão. E, neste momento, lá dizia que o registro profissional, os requisitos, instrução, curso superior completo em odontologia, registro profissional em situação regular, ênfase em odontopediatria. E, nesse caso, como foi só uma ênfase, a única alteração que eu estou propondo aqui é que tenha registro como odontopediatria, porque, na verdade, foi criado esse cargo justamente com o intuito de criar para que atenda as crianças, que sejam odontopediatra. E, nesse caso, aqui só tem uma ênfase, então eu apenas estou reforçando a necessidade de ter uma especialização nessa área, que foi justamente onde foi diminuído um cargo de odontólogo e criado esse cargo aqui de odontopediatra. Então, seria nesse sentido, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Maron. Em discussão, vereador Paulo Bauer com a palavra. Muito bem, da mesma maneira, a criação deste cargo, lá no início do projeto enviado a esta casa, visava ter um médico especialista nessa área, de odontopediatria. E a correção que o colega vereador Marcelo faz é nesse sentido, para que tenha esse profissional atendendo a população infantil que necessita, sim, claro, de uma especialidade odontóloga infantil, para tratar de crianças, embora possa parecer que qualquer dentista, qualquer odontólogo possa atender, existem particularidades que crianças merecem ser tratadas com as diferenças, com os cuidados, com medicação, com tudo que possa advir dali, até porque a dentição infantil está em formação, os dentes de leite estão ali se formando e podem sofrer na sua formação dentária futura permanente modificações que possam muitas vezes serem irreversíveis ou ter que passar por cirurgias ou outras dificuldades. Portanto, é uma criação de um cargo importante proposto pelo Executivo lá no início da nossa legislação e que agora está sendo ofertado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Bauer. Continua a discussão. Presidente. Vereador, vou me conceder a palavra, se Vossa Excelência é o autor. O senhor fez um pedido de questão de ordem, mas não tem problema. Não, na verdade, vereador Marcelo. Só pedi a questão de ordem porque eu não sabia se o vereador Dudu queria que discutisse a matéria ou não, por isso Qual a palavra? Não, na verdade, só para clarear um pouco mais para a nossa comunidade, o que nós fizemos lá no dia 18 de março de 2025. Foi apresentado um projeto de lei na Câmara de Vereadores, que é a criação de um cargo de odontopediatra e reduz um cargo de odontólogo, respectiva vaga e dotação total do quadro de servidores públicos municipais que dispõe a Lei 2.605 de 2005. O que nós fizemos lá? Nós diminuímos um odontólogo, porque o quadro geral de odontólogo, nós temos muito mais vagas, são 21 no total, e ocupados são 11. E nesse caso nós não tinha nenhum odontopediatra, dentro do quadro de funcionário não tinha nenhum. Neste caso foi criado esse em específico. E, portanto, naquele momento que nós aprovamos esse projeto de lei, passou despercebido, pelo menos da minha parte, porque aqui ele apenas dava uma ênfase. E eu entendo que já foi criado esse cargo justamente para ser uma coisa mais específica, voltada justamente para a odontopediatria. Então, eu entendo que é necessário essa correção, mesmo que tardiamente, mas ainda em tempo,
para que esse profissional atue especificamente na área de odontopediatria. Porque sabemos, a exemplo que já foi dito aqui pelo vereador Paulo, crianças, quando ainda estão com os dentes em formação, muitas vezes nascendo os dentes, tem uma particularidade e talvez muitas vezes o odontólogo não vai conseguir atender com tanta ênfase ou com tanta especialidade mesmo ali naquele caso em si. Muitas vezes, inclusive, presidente, orientando os pais para que levem aquela criança a um dentista especialista na área naquele momento. E muitas vezes a prefeitura não dispõe desse profissional. E nesse caso foi criado esse cargo, então ele tem que ser especificamente nesse sentido que foi criado por esta Casa Legislativa a pedido do Poder Executivo Municipal. Só para clarear bem isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Continua em discussão. Continua em discussão a presente matéria. Questão de ordem. Por favor, só passar o microfone lá, porque a gente tem a TV Câmara para ficar registrado. Questão de ordem, vereador Carlos Eduardo. Obrigado, presidente. Pergunto se cabe adiamento de votação na matéria. Obrigado, vereador, por responder aqui. Questão de ordem do vereador Carlos Eduardo, se cabe adiamento de votação. Cabe adiamento de votação, preciso, evidentemente, consultar os colegas, colocar em votação esse pedido para adiamento de votação. Lembrando que, como é um projeto de lei complementar, eu precisamos para adiar a votação de maioria absoluta. Vou consultar os colegas em relação ao pedido do vereador Carlos Eduardo para o adiamento da votação. Aqueles que concordam com o adiamento de votação permaneçam como estão. Obrigado. Aprovado, então, o adiamento de votação desta matéria aqui. Hoje estamos numa reunião de interiorização. Temos esse entendimento entre os colegas. Muitas vezes a matéria não está bem esclarecida. Um colega pede o adiamento de votação ou de discussão. No caso, agora foi de votação. Agradeço a todos os colegas, então, adiada a votação. Portanto, já está feita a discussão. Na próxima sessão, lá na Câmara de Vereadores, será feita a votação desse projeto. Secretária Maica Tainara. Temos mais uma matéria aqui, só para esclarecer, mais uma matéria na pauta e depois a moção de pesar. São as duas últimas matérias que temos aqui na nossa pauta hoje. Secretária. Indicação número 23 de 2025, autora, vereadora Maica Tainara. Indicação ao Executivo Municipal para a criação de um centro de referência para a mulher com atendimento especializado, orientação e acompanhamento em casos de violência sexual e feminicídio, visando a proteção, o suporte psicossocial e o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Indicação número 23 de 2025, de autoria da vereadora Maica. Se a autora pede para discutir, em discussão, vereadora Maica com a palavra. Então, eu peço a apreciação dos colegas vereadores, porque é mais uma instância de enfrentamento, é uma indicação para o Executivo, de uma instância muito importante de enfrentamento à violência contra as mulheres, diante de tantos casos acontecidos no nosso município, na sociedade em geral. Então, é muito necessário que a gente tenha essa instância que vai somar a outros serviços já existentes no município. Obrigado, vereadora Maica. Continua em discussão. Ainda em discussão, não havendo mais ninguém para discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Matéria aprovada por todos. Solicito à secretária Maica que faça a leitura da moção de pesar. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário da bancada do MDB desta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições regimentais, requer que seja encaminhada moção de pesar, em especial a família Gripe, filhas Jéssica Gripe e neto Anthony, Paola Gripe, pais Adolfinho Gripe e Delvinda, irmãos Adolfo Júnior e família e demais familiares. Graciele Abram Gripe, falecida aos 44 anos.
manifestando-lhes as condolências pela irreparável perda e hipotecando-lhes ampla solidariedade neste momento de tristeza e dor, encarecendo que a cópia do presente siga junto para os destinatários. Bancada do MDB, vereador Diego Romão Helfke Volter. Obrigado, vereadora Maica. Também assinarei, assim como está à disposição dos demais colegas, vereador. De praxe já fica então aprovada a presente moção. Na sequência temos o espaço das explicações pessoais. E, exatamente, vereador Marcelo, exatamente o que eu vou fazer. Hoje nós fizemos uma sessão especial aqui, conforme nosso regimento, deliberando, e nesse momento, consultando os colegas vereadores, eu tenho certeza que, com a concordância de todos, coloco a palavra à disposição daqueles que queiram usar da palavra na nossa sessão de interiorização. Aqueles que quiserem, só levantem a mão que a gente vai alcançar o microfone. Estamos aguardando. Se não há, os vereadores permanecerão aqui à disposição também, ao final dessa sessão, para conversar com os moradores aqui na nossa sessão de interiorização. E desde já, agradecemos a todos que estiveram aqui, que saíram das suas casas, dizer que estamos sempre à disposição na nossa Câmara de Vereadores, agradecer também aos que nos assistem pela TV Câmara. Consulto novamente. Então, não havendo, eu declaro, não há ninguém? Declaro encerrada a presente sessão, dizendo mais uma vez que os vereadores permanecerão aqui. Agradeço a cada colega que esteve aqui e permaneceremos aqui no CTG também dialogando e conversando com a nossa comunidade. Encerrada a presente sessão, muito obrigado a todos, uma boa noite e boa semana.